Eu queria falar assim do Marcos. O Marcos é uma figura muito especial. Eu o conheci na Universidade Rural. Ele, na ocasião, estava fazendo curso de jornalismo. Eu estava recém chegando na Rural e naquele ano tive a oportunidade de lecionar para o curso de jornalismo, que aconteceu 2 ou 3 vezes, só nesses 10 anos em que eu estou lá na Rural, né? E numa das turmas, o Marco era meu aluno e foi muito assim gratificante ser professora dele. Ele sempre se mostrou um aluno muito competente, muito assim destacado da turma. Ele já tinha na ocasião formação em letras, né, Marco? Já, já sim. Sim, já era a segunda graduação dele, então assim foi muito bacana, foi num momento especial da minha vida em que eu estava grávida, e aí teve evento, teve direito a tocar violão, cantar junto, foi muito bacana. Então a gente tem assim memórias muito gratificantes juntos. E aí mais para frente, quando eu já estava casada, eu descobri que ele é conhecido do meu esposo de longa data, né? É verdade. E aí assim os vínculos foram se aproximando, depois a gente pelas redes sociais foi vendo assim algumas afinidades relacionadas à visão política, relacionadas a questões da espiritualidade, enfim, muitas afinidades que acabaram fortalecendo assim esse vínculo, embora à distância, mas uma amizade que se construiu aí bem bacana. E com essa minha a aproximação com as redes sociais, por decorrência da pandemia, eu quis chamar para perto algumas pessoas que eu sempre fiquei com esse desejo de tomar um café, bater um papo, e aí aqui a gente está no nosso café virtual. Poxa, eu nem preparei a xicrinha com Nós café, era nunca para ter preparado. conseguimos, né? Esse café foi sendo protelado, procrastinado muito tempo, por muito tempo, mas estamos aqui juntos. Verdade. Estamos aqui. E aí eu sugeri o tema política e fé, porque eu penso que o Marco vai conseguir, como ninguém, discorrer sobre esse tema de um jeito muito sensível. E eu acho que a gente merece essa conversa neste momento em que o Brasil vive, de muito discernimento, de muita lucidez, em meio a tantas coisas assim surreais que a gente está vendo. Então, Marco, eu vou te deixar muito à vontade, fala um pouco mais a teu respeito e a live é sua. Micaela, obrigado pelo convite. Não poderia começar de outra forma, agradecer, né? Apesar de amigos, é sempre mesmo motivo de gratidão quando a gente recebe um convite dessa natureza, quando somos lembrados. E com certeza do seu grupo seleto de amigos, você tem pessoas muito mais tarimbadas para tratar desse tema, mas assim, ter me escolhido, então eu tenho que começar manifestando minha gratidão. Dizer para os seus seguidores que nós estaremos juntos ainda nessa semana para mais uma live, mas eu deixo para comentar no final, né? Quando outros aparecerem. Verdade. Bom, a ideia não é polemizar, como você mesma disse, a ideia é contribuir para uma reflexão, promover, gerar consciência, é para isso que nós estamos aqui. Espero que possa ser significativa mesmo a minha participação aqui nessa noite com você. Bom, você pediu para eu me apresentar, eu vou evitar apresentações do tipo profissão, eu sou professor, sou jornalista, tudo bem. Mas vamos lá. Eu quero apenas dizer para os seus seguidores, já que a maioria não me conhece, que eu não sou filiado a partido político algum. Vamos começar assim. Não sou. Isso é importante, por isso que no É, título da live estava escrito sem rótulo, isso aí. porque a gente não quer tratar de questões partidárias aqui. Isso aí. Eu não sou filiado a partido político algum e jamais fui. Então não houve um E arrependimento. nem Não, eu, tá? jamais fui. Beleza. Quero sinalizar que eu também tenho esse mesmo perfil. E, sinceramente, não me vejo participando de nenhuma reunião dessa natureza, desse jaez. Não me vejo mesmo. Eu tenho Também outra não me identifico. vocação, eu tenho um outro chamado. E, na verdade, com isso, o que eu quero dizer é que eu jamais fui candidato a qualquer cargo público, como um vereador, por exemplo, jamais fui e nem pretendo ser. Então, vocês não vão me encontrar por aí fazendo campanha em momento algum. Interessante, porque eu tenho amigos que já me procuraram algumas vezes, sugerindo participar de alguma reunião partidária, ouvir as propostas. Alguns que pediram para fazer selfie, para enviar para grupos de WhatsApp, manifestando apoio. Eu disse, olha, me inclua fora dessa, sabe? Não deixei nem fazer selfie, não mesmo, não sirvo para cabo eleitoral. Fico torcendo de longe quando vejo que é alguém coerente, competente para tal, mas nunca, jamais, mesmo, nem eu e nem os meus familiares, jamais permiti foto, nada que envolvesse um apoio direto. Por quê? Vinculasse, né? E até teve Marco, amigos. eu preciso, nesse momento, fazer um parênteses na tua fala para contar uma história rápida a meu respeito, porque eu também tenho esse mesmo perfil. E quando eu era mais jovem, naquela coisa fervorosa de se posicionar politicamente, às vezes a gente ganha alguns opositores gratuitamente, né?
E eu sempre tive muita facilidade de inserção, de falar, de chegar a qualquer tipo de pessoa e me relacionava bem, independente do partido político que estivesse no poder municipal, eu tinha essa facilidade em chegar a tal. A ponto de ser oposição política e ser convidada para cantar, porque a minha veia cantora era forte na ocasião, fazer a campanha política, as músicas, gravar as músicas da pessoa que eu não votaria, né? Então, assim, tem umas coisas que aconteceram na minha vida em termos de política muito interessantes. E essa visão aberta no sentido de não se partidarizar, não se posicionar partidariamente, acaba facilitando muito a nossa vida no sentido de ter esse acesso. Se a gente tem clareza do que quer, a gente não pode fechar portas, né? E esse cuidado eu acho uma coisa muito bacana, assim. Por isso eu te chamei aqui, porque eu vejo em você justamente essa mesma maneira, esse mesmo cuidado, né? Então, fica à vontade. Eu lembro de amigos que pediam, Marcos, se você subisse ao palanque e fizesse um discurso em apoio a determinado candidato, isso aqui no município, olha, o seu poder de persuasão, você vai convencer o público. E eu jamais fui, né? Jamais aceitei. Bom, por que isso? Porque eu entendo que eu tenho um outro chamado. Eu entendo que eu tenho uma outra vocação. A palavra vocação é interessante porque, etimologicamente, ela está ligada à voz. Então, a minha voz interior me conclama para uma outra direção. É por isso que eu sou professor, por isso que eu sou jornalista, por isso que eu sou mentor espiritual e por isso que eu não fui para a vida pública. Eu entendo que algumas pessoas são, de fato, chamadas para a vida pública. São comissionadas para isso. Infelizmente, não a maioria que a gente vê atuando, que se serve de oportunismo, né? Se serve de oportunismo, visa seus próprios interesses. Mas eu acredito, sim, que algumas pessoas possam ter essa inclinação, essa propensão, essa vocação. Mas não é o meu caso. E eu entendo, para que eu possa desempenhar bem as minhas tarefas, as minhas funções, em sala de aula, ou mesmo palestrando, ou sendo jornalista e atuando, quanto mais isento eu puder estar, melhor. Ter liberdade para não ter vínculo, não estar atrelado a nenhum grupo, para que alguém possa dizer, olha, mas ele diz isso por conta disso. Ele tem algum tipo de vinculação. Então, como eu tenho uma mensagem a ser transmitida, como eu quero que minha voz seja acolhida, ouvida e possa reverberar, ter essa liberdade é um critério inteligente, eu diria. Eu acho que é prudente fazer. Alguma pergunta? Muito bem. Eu me estendo, não. Se deixar, eu falo até. Pode falar, pode continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, fique à vontade. Eu espero que não tenhamos nenhum contratempo com os comentários, mas eu acho que não. Vamos lá. Amém. Cheguei a pensar, desativa os comentários ou não? Mas, enfim, vamos arriscar. Então, uma pergunta que alguém pode fazer, de repente, é se eu acho que um cristão pode se envolver com política, de modo, como candidato mesmo. Eu acho que sim. Porque as pessoas perguntam, é lícito? E Paulo já respondeu isso para a gente, né? Paulo disse que todas as coisas me são lícitas. Eu não olho para o evangelho como um joguinho infantil de regras, do tipo pode, não pode. Eu nunca olhei para o evangelho, nunca olhei para o reino assim. Eu entendo que o Espírito que habita em nós, que é a nossa consciência, nos orienta, nos guia toda a verdade, nos dá sabedoria e sensatez para tratar de todas as coisas. Porque quando a gente transforma isso numa religião, com a camisa de força, com seu pode, não pode, a gente começa a fazer esse tipo de questiúnculas. E daí vem as questões, né? Daí vem os debates, melhor dizendo. E a gente começa, o cristão pode ser político? O cristão pode entrar na política? Poder pode. A questão é, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. É conveniente? Quem saberá se é conveniente ou não? É a própria pessoa. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Edifica, você vai saber. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, esses são os critérios. A questão não é se é lícito, se pode, se não pode, isso aí já é ponto passivo. E uma coisa bacana de a gente pensar é que, assim, o que te convém pode não ser algo que convenha a mim. Isso. Né? E muitas vezes a gente quer se encaixar dentro de um padrão, seja cristão, seja evangélico, seja de um determinado rótulo, seja ele qual for, como se todas as pessoas que estivessem associadas a essa instituição, a essa crença, a essa religião, a esse, sei lá, pensamento, pensassem ou funcionassem da mesma forma, quando, na verdade, nós precisamos entender a nossa individualidade e se a gente identifica
discerne isso em Deus, né? Se a gente tem dons, se tem talentos, se tem chamado e vocação para isso, porque isso é muito particular de cada um, né? Isso é uma questão subjetiva, né? O princípio está posto. É esse que eu acabei de mencionar de Paulo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam, e por nenhuma delas deixarei me dominar. Apenas isso. Agora, é subjetivo. Agora, você falou uma coisa de competência, alguma coisa desse tipo, e durante muito tempo se havia aquele discurso de irmão vota em irmão. Não, peraí, que história é essa? Primeiro eu quero saber se o cara é competente. Tem qualificações Sim. para o cargo? É correto? Tem caráter? Tem dignidade? Não é essa história de irmão vota em irmão. É porque é por conta disso que nós vemos tantos desmandos hoje em dia, né? Então, eu não sou dessa seara aí, Exatamente. não. Né? Essa história de irmão vota em irmão, não. Eu quero saber de Até competência. porque muitos oportunistas vão usar o nome de Deus para se autopromover em meio àqueles que, não, porque é crente, porque fala em Deus, porque é de uma determinada denominação, então eu vou dar o meu voto de confiança a ele, o que é uma grande cilada, muitas vezes, né? Seu lado, totalmente, uma esparrela. Eu acho o seguinte, onde estão seus projetos? Né? Qual é a sua biografia? Qual o seu histórico de luta em prol de determinadas coisas da sociedade? Então, essa é a questão. Bom, voltando. Então, eu disse que não vejo nenhum problema em si em um cristão, desde que vocacionado, entre para a política. Agora, me faz pensar uma outra coisa que me ocorre aqui. Político evangélico ou evangélico na política? Porque, a meu ver, são coisas distintas, são coisas diferentes. Eu acho que um político Sim. evangélico é esse oportunista que você falou, que vai se servir da comunidade, dos fiéis, que vai muitas vezes tentar fazer com que o líder convença e persuada o seu público, o seu rebanho. Esse é o político evangélico, é o esperto, que a gente vê a 3x2, a todo tempo por aí. Agora, o evangélico na política é esse que quer servir a Deus, também na política, servindo aos homens, servindo à sociedade. O problema do político evangélico é que ele fica sendo aquele ser que tenta trazer benefícios para a denominação específica, ou mesmo para o movimento evangélico, e se esquece que ele precisa representar, antes de tudo, a sociedade. Eu sei, é claro, que todos os segmentos da sociedade têm os seus candidatos, a fim de que possam ser representados. Mas eu vejo com maus olhos, ainda assim, quando alguém tenta entrar para o cargo público a fim de causar e gerar benefícios para o seu grupo específico, esquecendo do todo social. Então, essa é uma questão que eu acho válida e relevante a gente levantar aqui. Bem pertinente, né? Bem pertinente, porque muitas vezes a pessoa acaba confundindo, né? Ou não tendo esse discernimento do seu papel lá como político de fato. Sim. Ele só está vendo o aspecto da fé dele e tentando usar esse cargo a favor do que ele crê. Só que muitas vezes isso, inclusive, faz com que ele contradiga a própria fé, né? A própria crença, porque ele vai ser contraditório nas suas ações e não vai estar aplicando, de fato, o que o Evangelho nos ensina, que é o não fazer a acepção de pessoas, né? E que é fazer com que as suas ações beneficiem ou representem todo o povo, como você falou. Ele é um funcionário da polis, né? Política, e a polis, a cidade, então não pode se esquecer disso. Agora, o que me causa muito espanto, me causa um lamento, é ver a indicação específica de determinados candidatos feita por líderes no púlpito, no momento do culto. Com isso, eu não estou dizendo que o púlpito, o altar é um lugar mais sagrado que o meu quarto, que a minha casa. Eu não estou querendo dizer isso. Não estou dizendo que está paganizando, profanando o altar, nada desse tipo de coisa. Mas eu não consigo ver como um espaço da reunião, onde os cristãos estão para viver a comunhão da fé e louvar a Deus e adorar, sendo invadido por políticos, e muitos desses que não têm nenhum tipo de vínculo mesmo com a fé, e ali é o voto de cabresto, não é? É uma coisa assim, quando o líder indica, a igreja vai votar nesse camarada aqui, porque ele vai beneficiar a igreja, vai colocar um telhado, ajudar a colocar um telhado aqui, a obra vai para frente, agora nós vamos fazer a reforma tão sonhada. Isso é uma aberração, um absurdo, né? E a gente vê isso o tempo inteiro, já não de agora. Há muitos anos, né, a gente tem visto isso. Com infelicidade. Sim. Eu entendo, Marco, que assim, até talvez pela minha passagem pela Jocum, por tudo que
que eu entendi lá, né, convivendo com os cursos, com as pessoas de lá, esse caráter missionário que a gente precisa entender de que a igreja ela precisa estar presente em todos os segmentos da sociedade. Então, muitas vezes nós erramos ou nos equivocamos ou deixamos de atuar e de ser mais presentes e efetivos na transformação do mundo porque não nos posicionamos no entretenimento, na política, na educação, na mídia, em tudo que é espaço que a gente teria condições de estar presente de uma forma bastante plena, né? E por achar que a gente tem que ficar no templo, né? E que o nosso espaço está limitado àquilo ali. E isso é uma coisa que, assim, eu fico muito entristecida durante essa pandemia de ver o quanto muitas lideranças, apesar de todo esse contexto que a gente está vivendo, ainda não despertou para entender que é necessário a gente desconstruir essa ideia de que a igreja ela existe dentro do templo. E que se hoje eu não posso estar frequentando o templo, eu preciso me manifestar como igreja de outras formas. Né? Inclusive fazendo isso aqui que a gente está fazendo aqui, mas não só isso. Né? Então eu entendo que muitos líderes, por perceber, por ter a consciência da necessidade da igreja estar nesses lugares, se fazer presente e efetiva, esse líder pode usar de estratégias para ajudar a igreja a pensar nisso. Né? Então, assim, é muito interessante pensar, por exemplo, no mundo ideal, que a igreja estaria manifesta no meio político e que o que a gente hoje chama de bancada evangélica fosse, de fato, uma bancada de representantes do reino naquele espaço. Alguém já chamou de cambada evangélica. Alguém já chamou de cambada evangélica. Então, assim, se de fato a gente tivesse uma representação da igreja com os princípios adequados, com um entendimento lúcido e sem interesses escusos por trás, seria fantástico. A grande então, no questão, mundo ideal, realmente seria muito difícil. Porque na prática acaba que as pessoas usurpam isso, né? E deturpam. No ponto nevrálgico da questão, os interesses escusos. Porque eu não vejo com bons olhos quando o líder aponta o candidato X para a igreja, entende? Eu acho que a igreja deve falar de tudo, precisa, porque a igreja não pode ser alienada, ela tem que ser consciência para o mundo. A questão é o seguinte, eu não vejo com bons olhos, retorno a dizer, não vejo com bons olhos quando, pegando um nome aqui fictício, José da Silva é indicado para o cargo de vereador, de prefeito, a igreja deve votar nele por isso, por isso, por isso. Não existem temas proibidos, eu acho que o púlpito deve tratar de tudo, a igreja precisa ser relevante na sociedade e, portanto, ela precisa estar inserida no contexto social, econômico, político. Agora, me preocupa quando eu vejo líderes, porque a gente sabe dos interesses escusos, dos bastidores, dos acordos por trás, das intenções, segundas intenções, muitas vezes eivadas de má fé. Então, por conta disso, eu vejo sempre com apreensão qualquer atitude dessa natureza. Eu diria que tem algo aí anterior a essa postura do líder de indicar fulano ou beltrano, que é a maneira como ele se relaciona com a igreja, né? Será que esse líder, antes de indicar alguém, ele se faz um líder que impõe a sua opinião e que todos têm que dizer amém e acatar tudo que ele orienta? Ou ele é uma pessoa que aponta caminhos, abre os olhos, mostra possibilidades, mas dá essa liberdade de pensar para os seus membros, né? Porque a partir dessa postura do líder é que a gente vai, então, entender o que está por trás desse posicionamento. Eu não vejo realmente nenhum mal em um líder manifestar a sua opinião e até sugerir, mas o como ele faz, em que momento ele faz, com que intenção ele faz, é que faz toda a diferença, né? Porque se esse líder é um líder no perfil manipulador e que impõe a sua fala como uma verdade absoluta, isso é extremamente perigoso e já mostra aí intenções por trás, né? Porque pensar é uma bênção e a igreja deveria incutir isso, né? Fazer com que os seus membros tenham essa liberdade de pensamento. O líder personalista, e há muitas igrejas erigidas em ministérios com líderes personalistas, acaba gerando fomentando esse tipo de prática do autoritarismo. E aí há membros que ficam com medo,
Porque, na verdade, é uma Sim, relação assim, se você não votar em tal candidato, você pode estar desagradando a Deus. Olha o nível da coisa. Então, sim. vem com maus olhos mesmo. Agora, uma questão que nós conversávamos em off é sobre a questão crentes de direita e crentes de esquerda. Como isso é possível? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu não sou um cristão de direita e não sou um cristão de esquerda. Vou começar assim. Explica isso. Vou explicar. Porque tu me falou naquela fala em off que tu também não queria ser chamada de centrão. Não, isso aí, não me confundam com centrão. E nem me chamem de isentão, porque a necessidade de rotular... Então tem que explicar, tem que explicar. A necessidade de rotular é tão grande, nós estamos falando aqui de um tema sobre política e peça em rótulos, a necessidade de rotular é tão grande que inventaram o tal do isentão, né? É uma coisa nova, esse neologismo aí. E eu costumo dizer que rótulos ficam bem para produtos, não para pessoas, né? Então eu fujo dos rótulos. Eu sou um cara de espírito pacífico, você me conhece, você percebe. Mas um cara que tem opinião, né? E não sou um cara do tipo encabrestável, né? Que conseguem colocar uma coleira, assim. Eu exercito a bênção do pensar. E todas as vezes que a gente tem essa liberdade de pensar, a gente acaba criando um certo repúdio, por vezes. E eu escolhi apanhar, então, dos dois lados, né? Porque se eu fosse Sim. de esquerda, eu apanharia só da direita. Se eu fosse de direita, eu apanharia só da esquerda. Corajoso, né? Eu apanho dos dois lados. Deixa eu dizer isso melhor para você, o que eu entendo. Eu acho que pode, sim, haver cristãos de direita e cristãos de esquerda. Há grupos do tipo. Mas eu não entendo que o evangelho seja de esquerda e nem que ele seja de direita. É uma decisão subjetiva, pessoal, de foro íntimo. Há cristãos de direita que servem a Deus, são fiéis, são sinceros. E há cristãos de esquerda que servem a Deus, são fiéis, são sinceros. Quando eu digo isso, eu desagrado os dois grupos. Porque aqueles que são veementes no apoio à direita vão dizer um absurdo haver um tipo de cristão, a esquerda não tem nada aproveitável. Quando eu digo que é possível ser um cristão de direita, os de esquerda também me demonizam. Então, escolhi apanhar dos dois lados. Mas eu faço isso porque eu creio exatamente no que eu acabei de dizer a você. Não vejo o evangelho como de direita e não vejo o evangelho como de esquerda. Até porque esses termos, seria uma questão de anacronismo, né? Os termos são oriundos da Revolução Francesa, século XVIII, e a gente está falando de evangelho, a gente está falando de Cristo. Então, é um problema histórico aí primeiro a se tratar. Não só isso, desculpa te interromper, mas tem uma questão assim do o que é hoje a esquerda, né? Porque quando eu me posiciono como sendo de esquerda, mas quando eu digo isso, há todo um cuidado se a pessoa pergunta, mas que esquerda é essa? Porque assim, uma coisa é o que se concebeu lá nesse momento histórico, outra coisa é o que se vive hoje em outros países, outra coisa é o que se vive hoje no Brasil. Então, assim, é muito complicado, né? É porque, Micaela, no início de tudo, os termos esquerda e direita estavam muito ligados a questões econômicas. Hoje, tudo versa sobre o campo da moral, do comportamento. Ser de esquerda hoje é defender determinado estilo de vida, determinados comportamentos que os conservadores de direita vão atacar. Então, a questão sai um pouco do campo econômico, que é o originário de tudo, e passa para o campo da moral. Especialmente questões que tocam na sexualidade. E como esse é um assunto complicado no contexto eclesiástico, você já sabe por que a esquerda é tão demonizada. Bom, eu tenho amigos na direita e na esquerda, e eu fico triste quando eles não me entendem, mas faz parte do processo não ser entendido, né? Bom, se a gente pudesse olhar para o colégio apostólico, ali de Jesus, os 12 que ele escolheu, e se nós pudéssemos relacionar os discípulos com essa questão de divisão de esquerda e direita, talvez nós encontrássemos em figuras como Mateus, um cara muito mais ligado a uma extrema-direita, e estava ali no grupo de Jesus. Simão, o Zelote, talvez fosse um cara muito ligado à extrema-esquerda, e estava ali no grupo de Jesus. Porque o reino de Deus é o reino da inclusão. Então é por isso que eu consigo perceber debaixo do mesmo guarda-chuva cristãos de direita e cristãos de esquerda, cristãos de centro, cristãos isentões, é isso que eu ia falar. Então eu consigo perceber... Tem os cristãos também, são os falsos. Eu chamo de crentinos. Essa eu nunca tinha ouvido. Então, o reino de Deus é o reino da inclusão, eu estava dizendo, né? E há espaço para todo mundo. Agora, o que não se pode fazer é ideologizar o evangelho. Eu, por exemplo, já segui um líder que sempre foi uma referência muito grande para mim. Se você me perguntasse dos 5 pregadores, eu ia incluí-lo, sempre entre os 5.
mas há muito tempo deixei de segui-lo, porque eu percebi que ele ideologizou o evangelho, coisa que ele não fazia, mas ele transformou o evangelho numa bandeira esquerdista. Falei, opa, deixei de seguir. O mesmo aconteceu com outro líder, que tinha uma veia assim, mais underground, e eu segui, gostava, era um cara assim, cheio de memes, né? Gostava de umas brincadeiras legais, mas de repente eu percebi que ele começou a pintar o evangelho com a bandeira como um reaça, entendeu? E aí eu falei, opa, transformou o evangelho numa questão de direita. Deixei de seguir. Interessante que os dois, eu não vou citar nomes, mas os dois têm o mesmo nome, por coincidência. Um de extrema direita, outro de extrema esquerda. Ideologizou o evangelho, eu tô fora. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas querendo, por exemplo, fazer um evangelho social. O social está dentro do evangelho. O evangelho abarca o social. Mas o evangelho não é apenas social, porque o evangelho também é um estilo de vida. Ele tem a ver com uma consciência, ele tem a ver com mudanças comportamentais, ele tem a ver com novos hábitos e deixar velhos hábitos. Então, quando eu fico apenas na esteira do social, no campo do social, eu percebo que eu ideologizo o evangelho. Eu fico apenas com aquelas palavras de Jesus que falam do cuidado ao próximo. Do mesmo modo, eu vejo pessoas que negligenciam o social porque acham que nós devemos nos preocupar com as questões eternas. Vamos falar para esse povo aí de céu, inferno, de pecado, e negligenciam completamente aquele que está ali, oprimido ao lado, injustiçado ao lado, sofrendo retaliações de todos os tipos, passando necessidades. Muitas vezes, até por associar o fazer algo a alguém a uma caridade, como se eu estivesse fazendo isso para comprar a minha salvação, né? Quando, na verdade, eu entender o meu amor ao próximo é porque eu recebi essa salvação, né? Por medo, exatamente. É uma função aí de causa e consequência, né? Por medo de se parecerem, se assemelharem a outros grupos, a outras confissões de fé, deixam de praticar. Exato. Né? Exato. As boas obras, como costumo dizer, elas não nos salvam, mas são para os salvos. Né? Jesus mesmo disse isso, que as vossas boas obras brilhem diante dos homens para que eles as vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Né? Então, nós não podemos negligenciar isso, porque a fé, sem obras, como diria Tiago, é morta. Bom, voltando aqui à questão da inclusão no reino, da ideologização do evangelho, o que eu percebo, Micaela, é que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas perderam o significado do que é ser cristão. O que é ser cristão? Essa é a pergunta que não pode calar. Porque para muita gente ser cristão é ser membro de uma grade, de uma agremiação religiosa, de uma denominação qualquer. Ou fazer a sua leitura diária das escrituras, ou orar de vez em quando, ou cantar música gospel, qualquer coisa do tipo. Ter um evangeliquez na ponta da língua, qualquer coisa dessa natureza. Mas a verdade, a palavra cristão, etimologicamente, nos aponta para um pequeno Cristo. E eu sempre achei muito interessante isso, né? Cristão, da ideia, assim, de uma dimensão, mas é um pequeno Cristo. É uma miniatura de Cristo. Que responsa, né? Que desafio, e que beleza. Que chamado ser uma miniatura de Cristo entre os homens. Então, o meu parâmetro é Cristo. Porque eu sei como devo me comportar diante de cada quadro da realidade da sociedade, olhando para Cristo. Eu quero saber como Deus pensa, como ele era o homem-deus. Se eu quero saber como Deus pensa, eu olho para Cristo. Se eu quero saber como um homem deve agir na sua plenitude, eu olho para Cristo. Então, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele encarnou, é o meu referencial de vida. Ser cristão é alguém que vive como uma miniatura de Cristo entre os homens, nada mais, nada menos. Sabe o que me espanta, Marcos, nessa jornada de estar levando os conteúdos que a gente leva através da Missão Asa? O que mais eu percebo que a gente precisa lembrar as pessoas é que elas precisam resgatar Cristo como sendo a referência. Né? Elas precisam lembrar que ele é o caminho, ele é o modelo, e a gente percebe o quanto assim, coisas precisam ser desconstruídas para retornar a essa essência que é o cerne de tudo, né? E que muitas pessoas perderam. E aí as pessoas se apegam muitas vezes a um discurso. Então, porque eu falo de um determinado, porque eu uso um determinado vocabulário, porque eu canto uma determinada música, porque eu me visto com uma determinada roupagem, porque eu tenho um determinado comportamento social ou uma fala, um discurso que parece cristão, eu sou cristão, e esquece de olhar se o meu comportamento reflete o que Cristo faria. Porque é fácil, assim, quando você consegue perceber isso, quando você consegue discernir quem é Cristo
e que para eu ser cristão eu preciso copiar esse modelo, seguir esse modelo, é fácil avaliar se o outro, claro, em alguma medida, né? Sempre tem falhas, mas não fica tão difícil avaliar se aquela pessoa de fato é coerente com o que ela fala, né? Ou se aquilo é só uma verborreia que sai da boca dela e ela não está coerente com aquilo. Então é uma coisa interessante perceber o quanto as pessoas se enganam facilmente, se deixam enganar por líderes, por políticos, por quem quer que seja, né? E que usa o nome de Deus e que usa o rótulo cristão a seu favor. Uma coisa interessante a pensar é que ser cristão pode soar estranho para alguns, mas não tem a ver com tradição cristã. E por incrível que pareça, não tem a ver com valores, os chamados, os ditos valores cristãos. E aí eu me permita fazer uma diferenciação aqui que eu acho significativa. Eu sempre vi uma diferença enorme, abissal, entre cristianismo e evangelho. Para mim não são sinônimos. Porque o cristianismo é uma religião, o evangelho não. O evangelho é a boa nova de Deus ao homem encarnada em Cristo. Cristo é a boa nova de Deus ao mundo. A reconciliação entre Deus e o homem é Cristo. Então o evangelho tem raízes eternas, o cristianismo tem raízes históricas. O cristianismo tem hora para acabar, o evangelho é eterno. Então, o evangelho é puro, é santo, é imissível. O cristianismo não, o cristianismo está eivado por politicagens, por interesses, por doutrinas humanas, por usos e costumes que nada têm a ver com o reino de Deus e com as escrituras sagradas. Então, quando a gente entende a diferença entre cristianismo e evangelho, e alguém já disse que o cristianismo deveria se chamar constantianismo, por causa do imperador Constantino, eu acho que faria mais jus ao termo. Quando a gente entende isso, a gente percebe o seguinte: eu posso estar lutando por valores que eu chamo de cristãos e que não estão de acordo com os princípios elementares e fundamentais e essenciais do evangelho. Olha que loucura, nós podemos estar em campos antagônicos, achando que estamos tratando de questões sinônimas, e não estamos. Isso é muito importante, porque eu acho que isso reflete muito do que a gente tem vivido hoje como igreja, né? E aí chega a um ponto de, muitas vezes, a gente se sentir com dificuldade de definir os rótulos, né? Você é evangélica? A Bíblia não me chama de evangélica. A Bíblia me chama de filha. Você é cristã? Se eu pensar no aspecto histórico, né? E eu quero copiar quem era Cristo, até que ponto os cristãos hoje são quem fazem isso? Então, é difícil a gente pensar em termos de rótulo, onde se encaixar. Gente, assim, algumas pessoas não conseguem se encaixar nisso aí. Pois é, essa questão de rótulo. Por exemplo, eu sempre fui ligado à Igreja Batista, por uma herança familiar, meus familiares estão lá. Tem um corpo, a Igreja Batista apresenta um corpo doutrinário que me agrada, eu acho que é muito próximo daquilo que eu creio, daquilo que eu leio. Agora, alguém diria, eu estou batista, né? Por mais que eu tenha um histórico de vida ligado à Igreja Batista, sempre estive perto dos congregacionais, a quem eu admiro, sempre admirei os presbiterianos e outros grupos. É bem verdade que de alguns grupos eu jamais faria parte, porque estão diametralmente opostos àquilo que eu creio do Evangelho. Mas não teria nenhum problema, por exemplo, se eu estivesse em São Paulo. Vou te dar alguns exemplos assim. Se eu estivesse em São Paulo, eu poderia tanto fazer parte da Igreja Batista de Água Branca, do Ed Renekiewicz, quanto eu poderia estar na Comunidade da Graça, da família Bezerra, que é gente de Deus, com um histórico lindo, que faz coisas lindas pelo Evangelho durante décadas. Como eu poderia estar num grupo mais recente, que é a Casa da Rocha, do Zé Bruno e do pessoal da Banda Resgate. Como eu poderia estar no Caminho da Graça, que é um movimento cristão que nem é uma denominação evangélica. Vejam como eu não sou apegado aos rótulos. O que vale para mim é se tem gente de Deus vivendo o reino de Deus, querendo viver na plenitude o reino de Deus, sem oba-oba, sem essa questão da pirueta gospel, viver o evangelho puro e simples. Isso é o que me importa. E aí, no caso, o cristão, eu nem encaro como um rótulo, porque cristão, como eu acabei de dizer a você, é ser um pequeno Cristo. Então é a minha essência. É inerente, é intrínseco a mim. Eu não consigo me desvencilhar disso. Eu sou cristão não porque esse é um rótulo, diferente de eu ser budista ou muçulmano, não. Eu sou cristão porque Cristo é o meu centro. Eu não consigo ver a minha vida fora de Cristo. Existencialmente eu estaria perdido, não apenas eternamente, mas existencialmente falando. Agora, essa questão dos rótulos sempre são empobrecedoras. Quando eu rotulo você, seja do que for, eu limito, eu defino você, eu deixo de ver outras dimensões, matizes, nuances da sua personalidade.
Então, popular alguém... Desculpa te interromper, mas se a gente puxar para a Bíblia aqui, né, o rótulo nada mais é do que uma forma de julgamento, né? Sim. E é tudo que não deveríamos fazer. Mas a nossa necessidade de fazer isso é muito insana, né? Eu diria, porque é aquela categorização, aquela classificação necessária, e aí quando encontra alguém que não se encaixa nessas caixinhas, como é que faz, né? É onde a gente começa a desconstruir muitas coisas. Por isso, assim, eu entendo que de todas as coisas que Deus me chama a fazer, uma delas tem a ver com isso. Talvez porque eu também não consigo me encaixar nesses lugares, ajudar as pessoas a desconstruir esses lugarzinhos perfeitos, essas categorias binárias, muitas vezes, ou é A ou é B, ou é branco ou é preto. Não é assim, né? As coisas não... Até cientificamente já se entende que as coisas não se categorizam dessa forma de uma maneira tão funcional, né? Para a gente entender o mundo. A verdade é que A demoniza B, B demoniza A e a vida vira um inferno, né? Com tantas demonizações. Sim. Não tem como. E os que não tem, e os que não se encaixam aí ficam no limbo, né? Então, voltando realmente voltando àquela questão da direita e da esquerda, eu costumo dizer que eu sigo em linha reta. No caminho que eu escolhi trilhar, direita e esquerda são desvios. E aí eu costumo até brincar, né, com a palavra. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, né? Não tem lá no texto bíblico? Então. Tem. Porque eu acho que o evangelho é um chamado para o caminho do meio. Porque no caminho do meio há convergência. Enquanto eu estou nos extremos, nos polos, eu só consigo atacar, eu só consigo ver o outro como adversário. A verdade é uma verdade encontrada e só é possível na vereda do meio. Então, por isso que eu sou um cara ali, não do centro, porque o meu centro é Cristo. E não isentão, porque isentão me parece uma figura assim, blasé, pálida, que não tem opinião, que está em cima do muro. Eu quebro o muro. A diferença é essa, eu não estou em cima dele, eu quebro. Não há muros. No Evangelho não há divisão. O Evangelho é o espaço onde qualquer divisão ficou derrotada na cruz. É o que eu creio. Muito legal. Um dia eu li, não lembro em que livro, sou péssima para citar, mas assim, um dia eu li que você não pode ficar em cima do muro, porque o muro já não é território de Deus, né? Yeah. E aí você fala em quebrar o muro, opa, é uma outra maneira de ver as coisas muito, muito bacana. Voltando um pouquinho, assim a gente vai conversando, eu vou me lembrando de coisas importantes. Sim, sim. Eu vou citar um nome aqui. No lado do relógio. Eu vou citar o nome aqui de uma pessoa, e não é uma indicação, porque você percebeu pelo papo, e as pessoas que assistem também, que eu não faço indicações de quem votar. Vou citar um nome, porque me parece uma figura que se exemplifica bem naquilo que eu estava dizendo. A figura da Marina Silva. Marina Silva é uma missionária da Assembleia de Deus, da pentecostal, e como toda boa pentecostal, uma mulher de oração. Muita gente não sabe, mas Marina ora regularmente, por horas durante cada dia. Mas eu jamais vi a Marina. As pessoas podem fazer as críticas que quiserem a Marina, e todas estão livres para isso. Essa é a bênção da democracia, do exercício do pensar. Mas uma crítica que não se pode fazer a Marina é de usar o púlpito ou o potencial de um microfone num ambiente cristão como plataforma política. Jamais vi a Marina Silva fazer isso. E isso, para mim, é ser um evangélico na política, diferente de um político evangélico. Eu acho que isso é uma coisa que é importante salientar aqui, porque exemplifica o que eu estive dizendo antes. Outra coisa que é importante dizer, Micaela, é que Jesus é a minha leitura da Bíblia. Ou seja, ele é a minha chave de interpretação das Escrituras. Ou, como alguns dizem, a minha chave hermenêutica. Eu leio toda a Bíblia a partir de Jesus. Não apenas eu leio a Bíblia para conhecer as histórias de Jesus, mas eu leio a Bíblia a partir de Jesus. Parece simples o que eu estou dizendo, e de certo modo mas é radical, porque quando você passa a ler, quando ele é o seu crivo, quando ele é o seu filtro, questões como valores cristãos, a gente começa a reconsiderar. Os valores cristãos são os valores do Evangelho? Porque podem não ser. Nós podemos estar em lutas opostas, achando que estamos combatendo o bom combate. Essa coisa, o cristão pode isso, pode aquilo. Eu quero olhar para Jesus. O que Jesus pensa acerca do assunto? Então, isso nos faz ser discípulos, porque o discípulo é aquele que está sob a disciplina do mestre. Citando mais uma vez a questão etimológica, a palavra disciplina está vinculada à palavra discípulo, então o discípulo é aquele que está sob a disciplina de um mestre.
E o que eu vejo nesse tempo é que Jesus se tornou um coadjuvante. Olha que loucura, não mais o protagonista da nossa história. Nós somos cristãos, nos dizemos discípulos dele, mas embora a boca esteja cheia do nome de Jesus, a gente gosta de falar em nome de Jesus o tempo inteiro, mas no texto bíblico, no contexto bíblico, o nome estava sempre vinculado à pessoa. Quando eu evoco o nome, eu evoco a pessoa. Dizer o nome de Jesus sem que a pessoa de Jesus também venha para essa evocação não faz sentido algum. Agora, o que significa ter Jesus como referencial absoluto? Porque diante dele, todas as coisas estão relativizadas. Todas as ideologias estão relativizadas. Hoje eu estava me lembrando à tarde do texto de Apocalipse 4, quando fala daquele que está assentado no trono, e diz que os 24 anciãos se prostram diante dele e depositam suas coroas diante daquele que está assentado no trono. Depositar a coroa é entregar o que é mais importante. Ou seja, quando eu tenho Jesus como mestre, quando eu sou discípulo dele, as minhas ideologias, as coisas mais importantes para mim são depositadas aos pés dele, porque a última palavra pertence a ele. Porque ter Jesus como Salvador não requer esforço. Está consumado. Tetelestai, está pago, está feito. Eu apenas preciso crer. Não é o que Paulo disse? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu creio, mas é graça, é favor imerecido. É dom de Deus, e ainda completa. Não vem das obras para que ninguém se ufane, para que ninguém se glorie, se ensoberbeça. Então, Jesus como Salvador é tranquilidade. Agora, ter Jesus como Senhor é uma outra dimensão. E aí não é ter na fachada de um templo Jesus Cristo é o Senhor. O que significa ter Jesus como Senhor? O servo não tem vontade própria. Essa é a questão. O servo não tem volição. O servo é um escravo, só que nesse caso nós somos escravos da liberdade, porque voluntária e espontaneamente nós decidimos segui-lo. Então, quando Jesus é o nosso Senhor, nós damos razão a Ele todos os dias. E aí caem por terra todos os ídolos, todos os mitos. Eu, por exemplo, não tenho ídolos na política, não tenho mitos na política, não tenho referenciais absolutos. No máximo que eu posso ter, e é raro, bem escasso, admirar um ou outro. E admirar não é sinônimo de aplaudir sempre, de concordar sempre, de ser um fanático cego que idealiza e que diz que é o melhor e que é um salvador da humanidade. Não, salvador da humanidade para mim só existe um. Então, ter Jesus como Senhor é dar razão a Ele todos os dias. E aí eu fico muito preocupado com o momento que a igreja evangélica vive hoje, que é um momento onde Cristo, como eu havia falado, é apenas um coadjuvante, que está nas letras das canções, o nome de Jesus é citado nas orações, mas será que esse Jesus é o referencial da igreja? Porque não se pode servir a dois senhores, né? É claro que o contexto ali, Jesus falava de Deus e das riquezas. Eu sei que esse é o contexto, mas o princípio pode ser aplicado. Porque você vai agradar um e aborrecer o outro. E a gente está vivendo uma coisa tão esquisita, tão estranha, tão estapafúrdia mesmo, que às vezes alguém quer caminhar na direção desse caminho proposto por Jesus e é confundido com um esquerdopata, com um esquerdista, com um comunista, olha que coisa anacrônica. E isso é muito estranho, isso me causa estranhamento. Porque às vezes alguém está lutando pela questão do pobre, alguém está lutando por aquele que é desvalido, por aquele que é um pária da sociedade, e alguém está dizendo que é uma questão de comunista. Como assim? Não leem mais o Evangelho? Não foi Jesus quem disse, eu estava com fome, eu estive com fome e me deste o que comer, estive com sede e me deste o que beber, estive nu e me cobriste, estive preso e foste ver-me. Isso é Evangelho. Nós estamos esquecendo o cerne do Evangelho porque estamos trocando o Evangelho por nossas ideologias. E aí surge uma seita no ambiente cristão. O que eu vejo é que, assim, na verdade, o que acontece hoje nada mais é do que uma reprodução do que aconteceu na época de Cristo. Porque ele também era essa figura confundida, né? Ele também não era entendido, não era aceito pela constituição religiosa da sua época. Então, assim, eu vejo que está tudo lá, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente identifica praticamente o que dói, talvez, seja o fato de a gente ter essa dificuldade de se enxergar, muitas vezes, mergulhado ou vendo pessoas do nosso convívio nesse universo, né? Isso é muito difícil.
E eu estava me lembrando hoje também de uma palavra de Paulo para Timóteo, quando ele diz que todos quantos querem viver Todos os piedosamente, todos quantos querem viver piedosamente a fé, viver Cristo, serão perseguidos. Escreve isso para Timóteo, né? Então, nós não podemos esperar outra coisa. Às vezes a gente fica assim, ressabiado, receoso, porque a gente não quer ofender ninguém, a gente não quer chatear ninguém. Agora, o evangelho por si só, já incomoda. por si só, incomoda. E nós não podemos ser negligentes com a mensagem do evangelho. Eu, por exemplo, se viesse aqui e dissesse a você, olha, o evangelho é de esquerda ou o evangelho é de direita, eu estaria falsificando a mensagem. E longe de mim. Deus me livre de me incorrer nesse erro. Eu não quero levar essa culpa. Então, eu não posso ser um falsificador da mensagem, eu não posso deturpar a mensagem, eu não creio que o evangelho seja de direita ou de esquerda. Mas a questão é a seguinte: o que mais me preocupa nisso tudo é que as pessoas estão confundindo o evangelho com de direita ou de esquerda e se esquecendo completamente do ensino de Cristo e do ensino ou da doutrina dos apóstolos. Nós não lemos mais a Bíblia. Nós somos uma geração que desaprendeu a orar e uma geração que desaprendeu a ler as Escrituras. Nós também recebemos como legado, como herança, um estudo bíblico via caixinha de promessas. Né? A gente pega, então, aquela tira adocicada, açucarada, com promessas maravilhosas e sem contexto, como o famoso tudo posso naquele que me fortalece, que o contexto é pesado. Paulo está dizendo que eu posso passar por qualquer coisa, passar fome, inclusive, escassez, e aquele que me fortalece vai me revestir de poder. Esse é o contexto, né? Mas, enfim, então nós viemos de uma tradição assim de pessoas que não leem as Escrituras. E quando leem as Escrituras, leem mal. Leem, às vezes, em busca de benesses, de favores, visando os seus próprios interesses. E o que é mais doído, o que mais me incomoda, e aí voltando a uma coisa que eu disse de Jesus como chave hermenêutica para entender as Escrituras. Você levantou a mão? Você quer falar disso? Não, tá. Fui coçar aqui. Tá. Porque nós somos o povo da nova aliança. Por isso existe um Novo Testamento. Não faria sentido algum haver um Novo Testamento se o velho estivesse em vigor. Só há um novo porque há coisas do velho que se tornaram obsoletas. E quem diz isso é o escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, né? Então a gente diz escritor de Hebreus. Quem lê o livro de Hebreus sabe que o que eu estou dizendo é absolutamente verdade. Ele vai dizer algumas coisas entraram em obsolescência, entraram em caducidade. Nós temos um novo pacto e está vinculado a Cristo. Por que Cristo é o fim da lei? Esse fim aí tem dois sentidos, né? Fim de finalidade e fim de término. Ou seja, o Velho Testamento vai ser abandonado por isso? Claro que não. Ele serve como referencial histórico, ele serve para eu perceber que a revelação é progressiva, ele serve para eu extrair dele princípios que o próprio Cristo legitima, torna... Sim, ele é a manifestação do ele, né? Agora, a própria manifestação da Torá. O Velho Testamento não pode ser parâmetro para a igreja. Essa que é a questão. E aí, isso me faz lembrar de um episódio recente de uma extremista aqui no Brasil, que, em praticando um ato com seus asseclas, disse que estava fazendo aquilo baseada no livro de Juízes. Isso aconteceu há poucos dias. Ora, a Bíblia, alguém já disse, é a mãe de todas as heresias. Por quê? Eu posso usar a Bíblia para o que eu quiser. Se ela não for lida, tendo Cristo como a chave hermenêutica, olha, você pode ensinar o que você quiser. Vai ensinar as coisas mais esdrúxulas possíveis. Então, as coisas aqui estão se costurando, né? Nós falamos há pouco sobre Jesus como centro, como chave hermenêutica, e eu acho que a gente pode encaixar perfeitamente isso no campo da política, porque esse ato que eu citei há pouco, liderado por uma extremista, está bem vinculado ao campo político. Aliás, só para te avisar, faltam uns 5, 6 minutos de live apenas. Sério? Tá bom? Passa muito rápido, né? Então, eu queria assim, te convidar a fazer já, a encaminhar a tua fala para, de repente, tem alguma coisa que você não pontuou e gostaria de pontuar para a gente ir fechando, porque o tempo voa, infelizmente. Deixa eu ler alguns versículos. São poucos, não é um texto longo, não. Vai ser bem rápido, porque é o texto que tem me vindo ao coração nesses dias, diante de tantas coisas, em que nós somos mal interpretados, com essa coisa de não sermos
rotulados, não fazermos o evangelho de rótulos, não adotarmos uma política de rótulos, enfim. E nesse contexto tão complicado que a gente vive, olha, eu tinha uma coisa muito interessante para falar, eu acho que é interessante, de Romanos 13, mas não vai dar tempo, aquela história de toda a autoridade instituída por Deus, isso aí a gente precisava conversar, mas vai acho uma live uma outra live, né? Queria muito falar sobre isso, porque tocar em questões fundamentais desse processo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, mas tudo bem. Olha o que 2 Timóteo 4, de 3 a 5 diz. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. E a sã doutrina não é a doutrina da minha denominação. Não é um conjunto de regras. A sã doutrina é o evangelho. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo seus próprios interesses, ideologias, como que sentindo coceira nos ouvidos. Acho interessante essa expressão do comichão que Paulo usa aqui para Timóteo. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que nós estamos vendo hoje no contexto evangélico são pessoas se entregando às fábulas, às quimeras, às fantasias e negando a essência do evangelho de Cristo, criando um falso evangelho e gerando um mau testemunho ao mundo. E aí, Paulo vai dizer a Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A gente vai passar, Micaela, por agressões gratuitas, porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Elas querem ouvir aquilo que alimenta esse ego espiritual não rendido a Cristo, que não tem Cristo como Senhor, que não permite o senhorio de Cristo na vida. Me lembro aqui também de João 13:35, que talvez seja a mensagem de Cristo que mais me toca. Dá tempo ainda para dizer? 4 minutos. Então dá tempo. Quando Jesus diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Eu acho que essa palavra é a palavra-chave do Evangelho, porque ele está dizendo o que é ser discípulo dele. Quem tem que dizer o que é ser discípulo é o próprio mestre. Não é o meu líder, não é o apóstolo tal, não é o bispo tal, é o mestre. E ele diz, João 13:35, nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, se a Igreja de Cristo não for uma comunidade do amor, da graça, da tolerância, que recebe e acolhe aqueles marginalizados, se nós formos uma comunidade de juízos, de julgamentos, de pedradas, de maldições ao mundo, nós não seremos identificados como discípulos de Cristo. E aí, me faz lembrar do que Jesus disse, vocês são sal da terra, vocês precisam dar sabor. Porque se o sal não salgar e não der mais sabor, se ele se tornar insípido, para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, quando a igreja fica achando que é perseguição da imprensa, do mundo, da sociedade, precisa ver se esse lançado fora para ser pisado pelos homens não é a profecia de Jesus se cumprindo, porque a igreja está deixando de ser sal da terra e se tornando insossa, se tornando insípida. Forte isso, hein, meu amigo? Muito forte. Muito forte. Marco, olha, eu nunca sei se teu nome tem S ou não. É Marco ou Marcos? Tem S. Tem S, Marcos. Marcos, eu só tenho a te agradecer, né? Eu sabia que essa live ia ficar assim, só ouvindo, só recebendo, porque é muito bom te ouvir, te acompanhar. Eu louvo a Deus pela tua vida, por ter oportunizado esse encontro. Eu acredito e sempre falo que Deus não une pessoas, né? Ele sempre tem propósitos em tudo que faz, não existem coincidências e não é à toa, né? Que ele sintoniza pessoas aí que agregam na vida da gente, que somam, que edificam a vida da gente, e você é uma dessas pessoas, assim, muito especiais na minha caminhada, pode não ser tão próximo, mas é muito usado por Deus na minha vida, pode ter certeza disso. A recíproca é verdadeira. Recíproca é verdadeira. Eu agradeço pelo convite, agradeço mais uma vez. E sábado, se Deus quiser, nós estamos juntos, né? É verdade, fala
rapidinho, sábado ele me convidou para uma live, gente. Pois é, ela que é minha convidada no próximo sábado, dia 27, às 18 horas. E a gente vai falar um pouco da sua vida, da sua trajetória acadêmica, né? Escritora, a Micaela cantora, a Micaela professora e a Micaela conselheira, mentora.